Hoje o vídeo é muito especial, é sobre as azaleias. Tantos pedidos para fazer vídeo, é uma planta que a gente ama. O que a gente vai aprender? Olha, nós vamos aprender se as azaleias são de sol ou são de meia sombra. O que nós temos que fazer? Quais os cuidados para que elas floresçam bastante? Olha, primeiro eu quero dar para vocês 3 grandes motivos para você ter uma azaleia se você ainda não tem. No Brasil todo nós podemos ter azaleias assim. Então, fiquem atentos no vídeo todo, porque eu vou ensinar adubação, rega, luz, poda, elas são muito exigentes, vou ensinar tudo e também vou ensinar o plantio, que é um pouco diferente das outras plantas, vou fazer com vocês na prática aqui o passo a passo, hein? Mão na massa. Quais são os 3 motivos para você ter uma azaleia? Primeiro, ela é uma planta asiática. Lá no Japão, eles usam muito para fazer os jardins. Então, quando a gente faz aqui um jardim, por exemplo, japonês, é uma peça fundamental a gente colocar uma azaleia. Elas, apesar de ser asiáticas, parecem brasileiras. Todo o país tem tanta azaleia porque elas se adaptaram muito. São muito resistentes. Elas são resistentes ao sol, são resistentes à falta de água e a pragas e doenças. Quase não temos problemas nenhum. E os problemas que tem, vocês vão aprender a sanar eles. Outro motivo, além desses, para você ter uma azaleia em casa. Elas florescem muito no inverno, bastante, mas ao longo do ano elas te presenteiam com uma flor aqui e outra ali, porque tem plantas que florescem no inverno que o resto do ano elas não florescem nada, mas as azaleias podem te dar algumas flores. E o último motivo é que a maioria das plantas de flor florescem na primavera, verão, não é isso? A maioria das plantas. As azaleias, o grande volume de flores é no inverno. Então a gente precisa ter flores no inverno para que dentro da casa da gente fique florido, fique mais bonito o nosso inverno. O nosso jardim, se for uma azaleia que a gente vai plantar no jardim, fique florido no inverno. Então as azaleias florescem bastante na estação do inverno. Então olha que legal da gente ter aí uma azaleia em casa. Nós vamos começar então pelas espécies de azaleia. As pessoas, eu trabalhei em floricultura há mais de 30 anos. Como você sabe, deve ter visto a minha história. Se não viram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da minha história. Eu via muitas pessoas falando assim: ah, eu já vi azaleia que fica pequenininha, já vi azaleia grande. Como que é essa história dessa azaleia? É porque as azaleias, como eu falei, são muitas espécies, mais de 1000. Mas quando você chega numa floricultura, que você fala assim: olha, eu vim adquirir uma azaleia. Tem as azaleias, geralmente dentro assim da floricultura, que são em vaso, geralmente em pote 12, aqueles pote preto, pote de plástico, ou pote 14. Essas azaleias, a gente chama elas de azaleia anã, ou mini, ou azaleia híbrida. Todas essas duas aqui são azaleias híbridas. Essas azaleias, elas são menos resistentes ao sol da tarde. Ana, então essas azaleias que a gente vê dentro lá da floricultura, no potinho 15, elas eu não posso pôr no sol da tarde? Eu vou explicar. A gente pode fazer uma rustificação. Essas azaleias híbridas ficam até mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco de altura, vem nesses vasinhos dentro da floricultura, vem nesses potes maiores, como essa aqui, nos potes, tamanho pote 24, mais ou menos. Esses números é mais ou menos pote, esses números, pote 24.
significa que é 24 centímetros de boca. Pote 15, 14 centímetros de boca. É convencionado aí nesse mercado de flores e de plantas. Essas de pote maior também são híbridas. E podem vir as híbridas nesse pote maior. E podem vir elas também de saquinho. Por que eu estou explicando que elas podem vir nesses formatos? Porque eu visitei a maior produtora do país, que é a Liebe Azaleias. E como que é a produção? Tanto as de pote 24, pote 30, pote 40, como as pote 12, pote 14, são produzidas em estufas. Então, quando vocês comprarem essas azaleias híbridas em pote, vocês colocam no sol da manhã e vão, se vocês quiserem no sol o dia todo, vocês têm que rustificar, adaptar o sol aos poucos, porque se você colocar elas no sol o dia todo, vai ter problema de queimar as folhas e podem começar a cair folha e ter problema de até morrer a azaleia. Mas as azaleias que vêm nesse saquinho, geralmente vem a caixinha com 15 mudas. O produtor produz já direto no sol, sem aquela tela de sombrite, geralmente sombrite de 50%. Então, quando você vai colocar no jardim, essa mudinha aqui, pequena, se você quiser plantar no jardim, já pode colocar direto sem a rustificação. Então, nós falamos aí sobre a azaleia híbrida. Aconselho, lá na região norte, nordeste, azaleia híbrida, não rustificar o sol da tarde, colocar sempre só no sol da manhã. O resto do país pode colocar no sol o dia todo, não tem problema. Depois nós temos a azaleia, que é aquela azaleia mais rústica. A gente fala Rhododendron Cincy, que é uma azaleia que fica maior. Essa azaleia fica aí até 2 metros, 2,5 metros. Você pode comprar, geralmente vem em torrão ou em vaso. E você pode, vem muda de saquinho também maior, você pode chegar e colocar no jardim, no sol o dia todo, não vai ter problema. Depois nós temos uma muito utilizada, que é a azaleia Satuque. Essa azaleia é uma azaleia super rústica também, como o Rhododendron Cincy, e você vai colocar no jardim, no sol da manhã, no sol o dia todo, da tarde, direto, não precisa de rustificação. A diferença é que ela fica baixinha. Ela fica aí até no máximo 1 metro de altura e a coloração é diferenciada. Nós temos aí uma coloração quase avermelhada. É uma azaleia muito bonita e fica mais baixa e é bem resistente. Além dessas, nós temos muitas outras azaleias. Então, as cores e os tipos de flores. Nós temos azaleia assim, que são dobradinhas. Essa também é dobradinha. E nós temos as flores mais simples, como essa que vocês estão vendo. E as cores nós temos branca, totalmente branca. Temos as matizadas que a gente fala, que são de 2 cores, que são várias tonalidades. Muita gente coleciona azaleia, porque realmente são muito bonitas, são muito variadas. Hoje nós temos azaleias laranjas, vermelhas, rosa claro, rosa escuro, é muita cor aí de azaleia. Além dessas, nós temos azaleias que diferem na tonalidade da folha. A maioria da folha é verde, como essa aqui que eu tenho, verde. Mas nós temos a azaleia da folha roxa. Tem gente que fala que é a marrom, eu falo que é folha roxa, mas tudo tá certo. Essa azaleia, ela é cultivada pela beleza da folhagem. A flor é rosa, não tem grande interesse, então o pessoal gosta porque realmente é muito diferente. A folha dela, ao invés de ser verde, ela é assim roxa. Se na floricultura
de vocês não têm a pronta entrega, lá na floricultura das minhas irmãs, no Pomar Floricultura, eles têm um site, eu vou deixar aqui tudo que eu uso, planta, substrato, adubo, eu deixo sempre a descrição do link que eles vendem no site para o Brasil todo. Então, se vocês não acharem qualquer coisa na floricultura, perto da casa de vocês, garden, onde vocês têm costume de comprar, vocês podem procurar no site do Pomar Floricultura, que é onde que minhas duas irmãs trabalham. Essa azaleia que tem a folha diferente, a cor, geralmente as minhas irmãs, por exemplo, trazem por encomenda. Então vocês encomendam e vêm essa azaleia diferente. Vamos lá para a prática do plantio da azaleia? Olha, como que vocês vão fazer? E eu vou explicando como que é os cuidados para que ela sempre floresça. Eu recebo muita mensagem, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Ah, Ana, comprei um vasinho de azaleia e ela não floresce mais. As azaleias, quando elas estão no produtor, como elas precisam de florir o ano todo para que eles comercializem o ano todo, então eles estimulam muito a floração. Então é comum, se você não continuar adubando a sua azaleia, em que ela fique aí uns 2, 3, até 4 anos sem florescer. Então quando você compra uma azaleia, você continue a adubação dela, uma luz legal, uma rega, porque senão você vai ter problema com ela voltar a florescer. Combinado? Então, o que que você vai fazer? Preciso, Ana, de imediatamente, quando eu chego com a azaleia, mudar ela de vaso? Se você quiser, pode. Se não, espera acabar a floração. Porque o replante estressa a planta. Então, se você chegou o vasinho seu lá de azaleia, você replantar, as flores vão murchar rápido. Você pode aproveitar aí a beleza das flores para depois replantar. Mas se você quiser trocar de imediato, as flores vai murchar, mas para a planta em si não traz prejuízo nenhum. Você pode replantar. Como que a gente replanta? Tanto muda como vaso, é tudo a mesma coisa. Se for vaso, se o seu vaso é pote 15, por exemplo, 15 centímetros, você vai pegar sempre um vaso um pouco maior. Não vai pegar o vaso grande demais. Porque geralmente, quando você passa por um vaso muito grande, as plantas, você não pode fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque as plantas ficam só enraizando e não florescem tão rapidamente. E segundo, encharca muito. É difícil você controlar a rega. Então, sempre um pouco maior. Geralmente, 3 a 4 centímetros de largura maior do vaso que estava. Daí, o que que você vai fazer? Você vai pegar um vaso, tá vendo? Aqui tem furos, um vaso com dreno, e vai colocar brita, ou caco de telha, ou vaso de barro quebrado para fazer o dreno. Agora nós vamos colocar o substrato. Primeiro, vamos fazer um ensaio. Nós vamos colocar a planta no meio, nem acima, fazendo aquele morrinho, não, porque fica difícil a rega, não é assim, e nem lá embaixo, a planta não pode ficar enterrada. Então, nós vamos plantar ela mais ou menos aqui, ó. Daí, nós vamos colocar um pouco de substrato, com substrato próprio para azaleia. Você vai comprar um substrato comercial e não vai misturar a matéria orgânica. Por quê? Nós vamos ver que as azaleias, elas são propensas a ácaro. O que que é o ácaro? É essa parte marrom que fica nas azaleias. Quando você tiver problema de ácaro com as azaleias, você vai usar um acaricida. E nós temos problema com a azaleia de pinta preta. A pinta preta, geralmente, quando você coloca no substrato, tanto no plantio ou depois, quando você coloca em jardim, então já fica a dica. Nunca coloque no seu jardim, em azaleia, esterco de gado, humus de minhoca. Isso a gente fala para a azaleia. A gente não coloca por causa dessa pinta preta, ok? Então, nós vamos colocar um substrato próprio para flores. Vem escrito substrato comercial, eu vou usar esse daqui. Nós vamos colocar um substrato comercial. Quando você for colocar o seu substrato comercial, você vai colocar
2/3 de substrato comercial e 1/3 de perlita. Perlita é isto daqui, que não deixa com que a água fique retida nas raízes fininhas da azaleia. Ana, não tenho perlita. Você pode usar areia grossa de construção. Daí você vai usar 2/3 de substrato comercial e 1/3 de areia grossa de construção. Eu gosto de usar a perlita porque a areia grossa de construção, às vezes, ela compacta muito. Perlita, atenção, não é vermiculita. A vermiculita segura a água. Então, toda vez que a gente vai querer que a água não fique retida, a gente usa perlita. No caso de azaleia, rosa do deserto, cacto suculenta, é perlita. Por que que aqui eu não vou colocar? Porque eu sei na composição desse substrato, está escrito aqui na composição dele, já tem perlita, tá vendo? Na composição dele tá escrito que tem perlita. Vou colocar a minha mudinha e vou acrescentar aqui o substrato ao redor. Vou explicando para vocês agora, já expliquei a questão da luz. Agora eu vou explicar como que vai ser a rega. A azaleia, você nunca vai deixar ela secar demais e nunca vai encharcar, porque senão as raízes vão apodrecer. Você vai manter levemente úmido, nem seco e nem encharcado. Quando você acabar de fazer o plantio, você vai fazer a rega e já vai fazer a adubação da sua azaleia. Entra já no seu esquema de adubação como as outras plantas. Sempre quando eu planto os vasinhos, eu gosto de colocar uma cobertura morta. O que é a cobertura morta? É uma argila expandida, ou um biobrix, ou uma pedrinha, só para estética? Não. Serve também para conservar a umidade do solo. Você vai ter que irrigar muito menos. E conserva também a temperatura aqui do substrato. Não dá matinho. Na natureza, nunca que a gente vê solo exposto. Feito o plantio, vocês dão esses batidos porque as plantas não gostam de ficar bambas. E também você não vai ficar apertando demais. Você apertando demais faz com que as raízes fininhas, as raízes novinhas tenham dificuldade de crescer ali naquele substrato apertado. Ok, nós vamos colocar muita água. O único momento que a gente coloca muita água é a hora que a gente está realmente fazendo o plantio ou o replantio. Porque a gente tem que ter certeza de que todo o substrato está molhado. Isso, azaleia bem irrigada, nós vamos fazer a adubação. Toda adubação você faz com adubo que seja completo, com todos os 14 nutrientes que as plantas precisam. Tanto os macro como os micronutrientes, como vocês estão vendo nesta foto. Quando que eu vou adubar a minha azaleia de novo? Eu faço adubação nas minhas plantas todos os sábados. Então ela já entra na minha adubação todos os sábados. Se vocês quiserem saber sobre adubação direitinho, eu faço as minhas adubações passo a passo lá no meu Instagram, nos stories, todos os sábados. Aí vocês me acompanham lá. Se vocês quiserem ver das plantas em geral, frutíferas, hortas, aos sábados nos stories. E se quiser ver sobre orquídeas, às quintas-feiras, hein? Agora a poda de azaleia. Como a azaleia, a origem dela é de clima frio, geralmente as plantas de clima frio são exigentes à poda. Então ela precisa de que você faça uma poda uma vez por ano. Quando que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa poda uma vez ao ano, após a floração abundante dela. Então, após, acabou o inverno, acabou a floração, você faz a poda abundante. Tem gente que não poda azaleia, que ela fica sem poda nenhuma, não tem problema, vai do gosto da pessoa. Você pode podar
ou pode não podar. Quando você estimula com a poda, tem esse estresse da poda, é claro que ela sempre vai florir mais. Aliado à luz adequada, é claro, a uma boa adubação, a todos esses cuidados que a gente viu aqui no vídeo todo. Mas a azaleia tem um detalhe, uma dica aí legal, preciosa para vocês. Como ela floresce muito, você pode fazer durante o ano todo uma poda de limpeza, uma poda de beliscão mesmo. As flores que estiver velha, você pode tirar, porque ali está indo seiva que não tem necessidade, porque as flores estão velhas. Então você vai desperdiçando aquela seiva, energia ali para aquela flor que já está velha. Então você pode fazer uma poda de limpeza porque ali já está feio. Isso você pode fazer ao longo do ano. Então existe, resumindo, as podas. Então são duas podas, ao longo do ano de beliscão e após a floração, essa poda nela toda, para que no próximo ano ela encha a gente aí de bastante flores. Sobre mudas de azaleias. As azaleias são muito chatas de fazer mudas. Elas são, como a gente já falou aí várias vezes, de clima frio, são de caule lenhoso, tá vendo? O caule dela é bastante lenhoso. Eu tenho um vídeo que eu fiz mostrando uma maneira bem eficaz de fazer muda de azaleia. Eu vou deixar aqui no card uma playlist de como fazer mudas das nossas plantas. Dentro dessa playlist tem lá como fazer mudas das nossas azaleias. Vocês vão ver como que vocês vão fazer muitas mudas aí das azaleias de vocês. Então, se vocês interessarem em fazer mudas das azaleias, é só vocês ir lá na playlist aqui no meu YouTube das mudas das nossas plantas. E quando fazer o replantio da nossa azaleia? Você tá lá com seu vaso de azaleia, passaram-se aí 3 anos, 2 anos. Ana, estou usando adubo, estou fazendo tudo direitinho e ela parou de florir tão abundantemente como floria. É hora do replantio. Lembra-se que toda planta em vaso está confinada, então com a rega vai lixiviando, vai lavando o substrato. Daqui a pouco não tem nada de nutriente aqui. Então é hora de fazer o replantio da sua azaleia. Onde nós podemos usar as nossas azaleias? Eu quero dar ideias para vocês. Vocês podem fazer bacias de azaleias. Vocês podem fazer coquedamas, lindas coquedamas. Podem fazer caminhos de azaleias. No jardim, maciços. Existem arvoretas podadas de azaleias. E também azaleias isoladas, fica muito bonito as azaleias isoladas. Vocês podem ir na floricultura e levar de presente uma azaleia quando vocês forem presentear. Porque tem pessoas que querem plantas para sol pleno. Então, a azaleia é um excelente presente, porque as azaleias têm um preço muito legal. Quero que você deixe o seu like se você gostou do vídeo e também compartilhe para as pessoas que gostam aí de plantas assim como eu e você. E se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. E se ficou com dúvida e tem mais dias que você assistiu esse vídeo, deixe lá no direct do Instagram sua dúvida, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. Até o próximo vídeo. Gratidão!